Muita gente se perguntando aí por que o Bitcoin ainda não subiu, por que as criptomoedas não subiram e não deram o retorno que muita gente esperava aí no mercado de criptomoedas. Nesse vídeo aqui eu queria te falar um pouco do motivo principal aí que está impedindo das criptomoedas e principalmente aí do Bitcoin subir e dar o retorno aí que muita gente esperava, tá? Teve muita gente aí, principalmente eu, que tá desde o halving passado esperando, aguardando aí com uma carteira, com seu portfólio, essa alta das criptos, do Bitcoin, principalmente de algumas criptomoedas aí que prometiam, né, alavancar muito o capital. Infelizmente isso não aconteceu. Se você acompanha o mercado de cripto, você já deve estar frustrado aí com esse mercado. Infelizmente é isso que está acontecendo. Mas antes de você tomar qualquer decisão precipitada, é importante você entender o porquê, ou melhor, o que, né, que está acontecendo aí nesse mercado de criptomoedas, nesse mundo que a gente vive aí. Nesse vídeo aqui eu não quero promover de forma alguma o Bitcoin. Na verdade, eu quero mostrar apenas o porquê ou algum dos motivos aí que está fazendo com que fique tão difícil, se torne tão difícil essa alta das criptomoedas. Primeiramente, a gente tem que destacar aí os fatores econômicos e geopolíticos que está acontecendo aí no mundo, beleza? Não tem como a gente esperar que um ativo de risco como o Bitcoin acabe subindo, acabe dando um retorno tão alto quanto as criptomoedas prometem, né? Com esses rumores de guerra e principalmente recessões econômicas que está acontecendo, ou melhor, estão prevendo aí nos Estados Unidos. São fatores econômicos e geopolíticos que estão afetando sim o Bitcoin. A maioria das pessoas acabou caindo na narrativa de que o halving ele acontecia por um padrão do próprio Bitcoin, né, das próprias criptomoedas, mas agora dá para ver claramente que na verdade não. O halving ele depende sim de fatores políticos, geopolíticos e sociais, tá? E a grande pergunta que fica aí é: o Bitcoin ainda vai subir? O Bitcoin ainda vai dar esse retorno que muita gente espera, e principalmente as criptomoedas, porque infelizmente a dominância do Bitcoin, se a gente vir aqui, ó, no gráfico da dominância do Bitcoin. Para quem não sabe o que é a dominância do Bitcoin sobre as altcoins, é basicamente o poder de influência que o Bitcoin tem sobre as outras criptomoedas. Ou seja, se o Bitcoin subir, as outras criptomoedas tendem a subir. Se o Bitcoin cair, as outras criptomoedas tendem a cair. Então, esse movimento das outras altcoins acompanhando o Bitcoin é basicamente o poder de dominância que ele representa nas outras criptomoedas, tá? Então, quando essa dominância ela cai, ela tende a cair, significa que as altcoins, as outras criptomoedas, elas podem subir livremente sem depender do poder de influência do Bitcoin. Então, o Bitcoin ele pode estar caindo ou ele pode estar lateralizado e as outras altcoins elas podem subir muito. Então, é importante para nós que está esperando aí esse boom das criptomoedas que essa dominância ela acabe caindo aqui. Se a gente pegar esse gráfico da dominância, aqui está no semanal, deixa eu botar no diário. Se a gente pegar o gráfico da dominância e comparar com as altas das criptomoedas, a gente vai ver que sempre que teve essas quedas aqui, ó, bem bruscas na dominância, houve também os períodos em que as altcoins, nessa faixa de período aqui, tá? Houve também esse boom, né? Essa alta absurda nas outras criptomoedas, sem necessariamente precisar de uma alta do Bitcoin, tá? De uma valorização do próprio Bitcoin. Então, deixa eu voltar aqui no Bitcoin para a gente entender melhor o que está fazendo, o que está segurando o nosso Bitcoin aqui nessa faixa de preço. Então, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona basicamente essa análise técnica, tá? Que a gente chama. Se eu traçar uma linha pegando esses pontos aqui essas altas aqui, esses pontos do Bitcoin, tá? As máximas históricas dele, a gente vai dar uma linha de suporte aqui nesse ponto onde ele bateu e voltou, tá? Isso é um padrão psicológico de comportamento do mercado que acaba funcionando aí, porque as pessoas se baseiam basicamente no seguinte: se uma vez que aconteceu de o preço cair nesse ponto aqui, no momento que ele voltar, teoricamente ele vai tender a cair. Então, quando o preço chega novamente nessa região,
as pessoas acabam vendendo o Bitcoin e ele acaba caindo novamente. E isso acaba gerando uma bola de neve aí com esse padrão, esse efeito psicológico do comportamento das pessoas, tá? Então, por exemplo, esse fundo aqui foi um fundo onde ele rompeu, tá? Ele rompeu essa região, ele voltou aqui e ele respeitou e subiu bastante. Caso o Bitcoin volte nessa região aqui, ele vai tender a respeitar, porque as pessoas pensam que se ele chegou nessa região aqui de preço e ele voltou a subir, significa que provavelmente ele vai voltar a subir. Então, a maioria das pessoas começam a comprar nessa região novamente, tá? E o preço acaba subindo. E isso acontece com esse padrão aqui também, tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse padrão, se a gente pegar essas máximas históricas aqui do passado, traçar essa linha, ele vai bater nessa linha aqui. Então, ele está respeitando já nessa região aqui, tá? E o que acontece? Tem outro padrão aí, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu vou traçar uma outra linha, pegando esses pontos aqui também, e eu vou traçar o que chamamos de canal de alta. Aqui, ó, se eu duplicar essa linha, o mesmo ângulo dela, dupliquei, eu vou puxar para baixo, o mesmo ângulo dela acaba formando esse canal aqui, que é chamado de canal de alta, tá? E ele acaba se comportando basicamente dessa forma aí. Então, ele chegou nessa região e a gente tem esses dois pontos de interseção aqui dessa linha e dessa linha, onde ele se torna um pouco mais forte, fazendo com que o preço volte a subir. Então, provavelmente, o preço do Bitcoin aqui vai... lembrando, é tudo probabilidade, tá? Tudo aqui é probabilidade, tudo em análise financeira, seja técnica ou fundamental, né? A análise fundamentalista, acaba sendo tudo baseado em probabilidades. Então, a probabilidade de o Bitcoin voltar a subir aqui e fazer esse movimento aqui, ela é grande, tá? Por conta da análise fundamentalista e técnica, porém a gente tem que considerar que os fatores geopolíticos e econômicos acabam influenciando negativamente, fazendo com que, dependendo do que aconteça daqui para frente, o preço do Bitcoin pode sim voltar a cair, se, por exemplo, os Estados Unidos declarar guerra em algum momento. Isso aqui pode acontecer, porque a gente está tratando aqui de um ativo de risco. Então não tem como se basear apenas na ideia de ser o Bitcoin, né? A promessa do que o Bitcoin ele promete fazer. A gente tem que considerar que a maioria das pessoas investe nas criptomoedas apenas para ganhar dinheiro e não no que ele realmente promete. Se todos fizessem esse tipo de investimento esperando, ou melhor, baseado na promessa do Bitcoin, no que realmente ele promete fazer, aí sim a gente teria uma moeda muito mais consolidada. Infelizmente, a maioria das pessoas investe aí esperando valorização, e isso acaba tornando esse ativo muito arriscado para investimento, se a gente considerar fatores políticos e econômicos. Porém, eu acredito, tá? Eu vou dar aqui uma opinião pessoal, eu acredito que o Bitcoin vai voltar a subir aqui um pouco. Aqui ele tem um outro padrão também que acontece no Bitcoin Futuros, deixa eu atualizar aqui, que é basicamente o mesmo padrão, o mesmo gráfico do Bitcoin, porém ele acaba, é como se fosse uma representação futura do preço do Bitcoin baseado nas operações de day trade, swing trade que as pessoas acabam fazendo. E quando tem esse gráfico aí no Bitcoin Futuros, a gente vai ver, é porque eu não consigo colocar ele aqui agora, mas a gente vai ver que aqui nessa região de 96, tá? No preço de 96, a gente tem um gap. O gap nada mais é do que esse vazio aqui, ó, tá? E sempre que tem um vazio assim, ó, esse espaço entre os preços, o gráfico ele tende a voltar, fechar basicamente esse gap, tá? A gente chama de gap, e voltar a se comportar da forma que ele estava se comportando. Então, por exemplo, no caso do Futuros, ele está indicando um vazio aqui, um gap, onde o preço pode voltar a buscar fechar esse gap também e depois voltar a cair. Então temos essa possibilidade que pode acontecer com o preço do Bitcoin. Eu acredito que vai ser mais provável que ele faça isso, tá? Ele bata nessa região do 96, volte a subir. Eu estou comprado aqui, mas eu acredito que chegando nessa região já é uma boa região de vendas. A gente também tem que considerar que o Bitcoin subiu bastante, tá? O meu gráfico não atualizou totalmente aqui, mas a gente tem que considerar que o Bitcoin, desde o início aqui de 2022, ele acabou subindo muito, tá? Então já é uma valorização grande para quem pegou lá no fundo. Infelizmente o halving ele não aconteceu,
As altcoins ainda também não aconteceu por conta de fatores políticos e econômicos, tá? Geopolíticos e econômicos, mas o Bitcoin pode fazer esse comportamento aqui. Também pode continuar subindo, isso aí é uma outra probabilidade que é um pouco menor, mas eu espero que aconteça essa segunda opção aí. Eu já estou posicionado nas minhas criptomoedas, não vendi ainda, tá? Eu ainda vou aguardar, vou apostar nesse risco e tenho fé, acredito, tá? Que elas vão subir bastante, porém, infelizmente, não agora. Muitos estão dizendo que em abril é o mês onde elas começam a subir, mas eu acredito que vai mais lá para julho ou junho ou julho, né? Ou até final do ano. Beleza? Então, basicamente, é isso que está acontecendo com o Bitcoin. Ele não subiu por conta de questões econômicas e financeiras, ou melhor, econômicas e geopolíticas que estão acontecendo. Não tem como se basear apenas, esperar que o Bitcoin se valorize, baseado apenas no halving. O halving já deu para perceber que ele acontece não por conta de um padrão repetitivo do Bitcoin, um padrão do Bitcoin, mas sim por conta de fatores realmente econômicos, realmente geopolíticos, financeiros e tudo mais. Esse aqui foi um vídeo bem simples e bem rápido, só para te mostrar um pouquinho do que está acontecendo com o Bitcoin. Logo, eu fiquei um tempo sem gravar e logo mais eu vou estar fazendo novos vídeos aí para o canal, tá? E esse aqui foi um vídeo bem rápido mesmo, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o fato aí do Bitcoin não estar subindo. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma análise mais completa e vou entregar mais conteúdo para vocês, beleza? Então, se você gostou, deixa seu like aí e se inscreve no canal, vai me ajudar muito para continuar esse projeto aí para o Descentralizados.